Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então... Jânio, vamos começar o programa falando sobre essas mobilizações que estão acontecendo aí por causa da reforma da Previdência, né? E os professores de todo o país decidiram entrar em greve por tempo indeterminado. Uma greve válida? Olha, a gente sabe que são 3 setores essenciais para que uma sociedade seja moderna, competitiva, desenvolvida, dando oportunidade para que todos os cidadãos evoluam. E esses 3 setores são saúde, segurança e educação. O Brasil está, nesse momento, com o desafio de fazer reformas. Nesses 3 setores, inclusive, o Brasil está muito mal. Mas, ficando no caso específico da educação, tem peculiaridades que a distinguem dos outros setores, principalmente pela capacidade de mobilização da sua categoria, dos professores. Nesse momento, inclusive, a gente vê essa mobilização exigindo muito mais do que aquela repetição quase que anual de reivindicação de uma pauta com alguns itens e logo que apresenta a pauta já entrar em greve, para depois conversar. Isso causou danos a gerações. Talvez essa última geração, as 2 últimas, tenha sofrido muito mais do que outras e recuperar vai ser muito difícil por conta das paralisações que não conseguiram preparar essas gerações para serem modernas, competitivas. E a gente vê, tudo isso é comprovado nos resultados que são apresentados depois dos testes do Enem, ENAD. E quando se coloca esses problemas brasileiros, o problema da educação é um dos mais fortes. Pois bem, a educação hoje tem 3 frentes de atuação. A primeira, na reforma do ensino. A gente já viu aí alguns embates aí, mudando alguma coisa, as disciplinas que podem ser ministradas ou não, o aluno faz a opção, elas são optativas e tal, o próprio conteúdo sendo discutido, né? O conteúdo, né, da educação brasileira. A gente vê na reforma trabalhista um embate muito intenso, os professores organizados indo lá para a comissão que está responsável por fazer essa reforma, inclusive presidida a comissão pelo Norte Rio Grandense, deputado Rogério Marinho, e os professores estão lá. E agora, a reforma da Previdência. Aí os professores olham a categoria, o professor tem algumas vantagens em relação a outras categorias, quanto ao tempo de serviço, horas trabalhadas em sala de aula, trabalhadas em casa para corrigir prova, preparar plano de aula, etc. e tal. Mas a sua pergunta, Mariana, se a greve é a saída, não. Nem é a saída, nem é a entrada. E não vai lograr êxito nenhum. Causa danos apenas e fundamentalmente, eu digo isso sempre aqui no programa, ao aluno. Porque normalmente as aulas não têm a reposição que deveria ter. E nesse momento eu acho que os professores brasileiros eles têm que mostrar uma capacidade de diálogo, de reivindicação sim, muito mais pelos argumentos, pelo que apresentam, do que simplesmente paralisar, fazer greve. Até porque, olha que coisa interessante, né? Essas greves, elas às vezes se apresentam muito mais como movimentos de articulação interna, ideológica e tal. Né? A gente vê, a pauta é nacional, a reforma é nacional, mas onde tem um grupo que não está muito bem com o governo, quer seja municipal, quer seja estadual ou federal, aquele grupo faz a greve, mas quando não, aí o grupo não faz, como a gente viu aqui em alguns governos, as greves se repetindo na área da educação, no governo do estado, né? Aí botaram o secretário do PT, não teve greve. Eu digo isso como quem teve a experiência, eu tive de mais de 30 anos como professor da universidade, sempre discutia isso, eu defendo o ensino público gratuito, especialmente na base, formando ali, começando a formar, mas não é um bom diálogo começar numa reforma tão importante como essa reforma que está sendo feita em vários setores e que o Brasil precisa fazer para ser competitivo, para crescer, para evoluir,
A educação é essencial. Aí precisa de preparo, precisa de conhecimento, de propostas serem apresentadas, conseguirem o apoio da sociedade para lá nas discussões, essas reivindicações serem atendidas. E o melhor caminho, sinceramente, aliás, o pior caminho nesse momento, eu acho, é fazer greve.